Então sejam muito bem-vindos, estamos no nosso segundo passo dentro do nosso percurso com o Pentateuco. No curso passado, nós vimos, na aula passada, nós percebemos um pouco a visão panorâmica do Pentateuco. 5 livros, onde cada livro é a construção de algo importante para que a presença divina e a vontade divina se manifeste. É claro que vimos de uma forma panorâmica, sumária. Agora queremos aprofundar o livro do Gênesis e nós vamos ver bem claramente o quanto algumas temáticas abordadas na aula passada vão voltar. E aí vão nos ajudar também a compreender melhor cada parte. Na verdade, a Sagrada Escritura precisa ser compreendida à luz também e sobretudo da Sagrada Escritura. Obviamente, o magistério vem nos ajudar, mas a Sagrada Escritura ela tem um ponto determinante para a própria compreensão e interpretação da Escritura. Isso nós vamos perceber analisando o livro do Gênesis 1 e 2, capítulo 1 e 2. Primeiramente, como nós já vimos na aula passada, nós temos 2 relatos da criação. No capítulo 1, nós temos o primeiro relato da criação, que nós dizemos que é de tradição sacerdotal. Por que de tradição sacerdotal? Nós percebemos elementos importantes desta tradição, uma tradição que visa o culto, que visa a santificação, e esses elementos são bem marcados neste texto, no capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 4a. O versículo 4 do capítulo 2 pode ser subdividido entre A e B, 4A, 4B. Até o 4A, nós temos essa primeira narração que nós chamamos de sacerdotal. Vamos então entrar e compreender um pouquinho mais sobre isso. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo, e o sopro de Deus agitava a superfície das águas. Deus disse, haja luz, e houve luz. Como nós falávamos no primeiro curso, no primeiro momento, primeira aula, a palavra de Deus é que realiza a tudo aquilo que é feito. Ele fala, isso vem a existir. Deus disse, Vaiomer Elohim, Vaiomer Adonai, neste caso. O Senhor diz. Quando o Senhor diz, algo se realiza, mas é interessante porque para Israel, no Êxodo, os 10 mandamentos são ditos no próprio Êxodo e na tradição hebraica como as 10 palavras divinas. Então, Deus vai anunciando, vai proclamando e a sua palavra vai criando, vai realizando uma ação extraordinária. Sendo assim, é a mesma força da palavra que cria, é a força da palavra que opera por meio dos mandamentos. Então, para o judeu não há uma distinção entre a palavra que criou o céu e a terra e a palavra anunciada por meio dos mandamentos. E atenção, nem para nós cristãos os mandamentos são contrários à nossa vivência, à nossa vida, porque às vezes somos um pouco preconceituosos com isso. Vemos, por exemplo, o Evangelho de João, onde Jesus diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, guardar os mandamentos, conservar os mandamentos, levá-los em nossa vida, é um grande sinal do amor que temos por Deus. Sendo assim, temos que ver, esta palavra pronunciada é muito mais do que simplesmente uma palavra mágica. É a força divina que penetra a criação e a muda, e a transforma, e a separa. Esta mesma palavra vai ser pronunciada no Êxodo, no Sinai, melhor dizendo, e ali também vai causar uma separação. Qual separação no Êxodo? A separação de um povo. O povo vai ser separado por meio de sua palavra. Continuando, Deus viu que a luz era boa e Deus separou a luz das trevas. Separou. Olha só que interessante. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve uma tarde, uma manhã. Primeiro dia, é interessante observar que o dia sempre inicia em Israel com a tarde, ou seja, com o pôr do sol. Houve uma tarde, uma manhã, primeiro dia.
Então, o dia em Israel inicia exatamente naquele momento em que o sol se põe. E isso nós temos na nossa liturgia. Quando nós vemos, por exemplo, a Santa Missa, as vésperas das solenidades são celebradas sempre na noite. Por exemplo, a grande vigília é a vigília de Páscoa, que nós celebramos no sábado à noite. Então, por isso, nós herdamos também muita coisa da tradição hebraica. Deus disse, haja o firmamento, e este firmamento se fez. Deus chamou o firmamento céu. Uma tarde, uma manhã, segundo dia. Deus é sempre aquele que chama. E isso é importante. Deus chamou o firmamento. Deus colocou o nome da luz. Por que isso é importante? Porque dar o nome é mostrar a sua soberania sobre isto, sobre o qual se põe o nome. Deus também diz que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar e que apareça o continente, a terra, e assim se fez. Deus chamou o continente terra e a massa das águas mares. E Deus viu que isso era bom. Então, continuamente, Deus, com sua palavra, ele realiza algo e vê que é bom. Os passos dados são sempre os mesmos. Existe quase que uma sequência lógica dentro do projeto criador. Deus que chama à existência as coisas, separa as coisas e vê que elas são boas porque criadas por Ele. A terra também produz a verdura, é o que Deus diz, e assim acontece, uma tarde, uma manhã, terceiro dia. Então nós temos um processo criador que é dividido em 6 dias, onde o termo separar, e nós já analisamos, é muito importante. No versículo 3 a 5 do capítulo 1, a luz é separada das trevas. Nos versículos 6 a 8, o firmamento é separado, as águas superiores das águas inferiores. Nos versículos 9 a 10, a terra seca é separada da água e dos mares. Depois nós vemos a criação da vegetação. No 4º dia, o sol, a lua, as estrelas são criados e tem a separação do dia e da noite. Nos versículos 20 a 23, os animais aquáticos são criados, eles voam. Depois temos os animais terrestres que são criados. Então, o termo separação é fundamental, mas também algo é fundamental a ser analisado dentro da criação. Porque os seres vão sempre sendo criados e cada vez a vida, a animação é mais marcada nesses seres até a criação do homem e da mulher. Por isso, nós podemos dizer que toda a criação é uma preparação ao ambiente, é como se Deus criasse uma casa, um ambiente no qual o homem pudesse habitar. Um ambiente digno para a habitação do homem. E é isso que acontece no versículo 26. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar e as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras, todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher ele os criou. É interessante porque aqui neste versículo, por 3 vezes aparece um termo bem característico em Israel. Assim como nós dizemos que separar é um termo forte e característico da teologia sacerdotal, aqui entra um outro termo muito importante e é o verbo bará. Talvez alguns de nós tenhamos já escutado falar do verbo bará. Esse verbo ele é interessante porque tem 3 elementos ligados a este verbo. Primeiro, só Deus é sujeito deste verbo. Nós não vamos ver em toda a Sagrada Escritura este verbo ser colocado como tendo como agente um homem. Não, só Deus é sujeito deste verbo. O segundo é que quando Deus age com este verbo, ele age sem nenhum intermediário. Ele não age por meio, por exemplo, do barro, ou por meio de uma outra matéria, mas age sem nenhum intermédio. Ele age somente com a força de sua palavra. A terceira característica do verbo bará é que aquilo que é criado é algo extraordinário. E é exatamente isso que acontece, porque Deus, ao criar o homem e a mulher, e ao dar o mandamento que eles sejam fecundos, que se multipliquem, que encham a terra
e a submetam, que dominem sobre os peixes do mar e as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra, e dar tudo isso daí, dar tudo como alimento, Deus viu, como é próprio da ação criadora de Deus, Deus vê o que tinha feito e era muito bom. Tov meod em hebraico. Até este momento da criação do homem, nós vemos que Deus diz que algo é bom. É bom, é sempre bom. Por 6 vezes Deus diz é bom. Mas aqui, Deus diz é muito bom. Ou seja, aqui neste momento, com a criação do homem, o homem confere algo de beleza e de bondade à criação, de modo que o próprio Deus, ao criar, por sua bondade, imprimir neste ser sua bondade, parte de sua beleza, agora sim, ele pode dizer que é muito bom. E acontece, após o 6º dia e a criação do homem, este muito bom divino, do qual ele fala ao criar o homem e ao ver, vamos dizer assim, o resultado de sua criação, acontece algo muito interessante no 7º dia. E assim foram concluídos, capítulo 2, versículo 1, o céu e a terra e todo o seu exército. Deus concluiu no 7º dia a obra que fizera e no 7º dia descansou, depois de toda a obra que fizera. Deus abençoou o 7º dia e o santificou, pois nele descansou depois de toda a sua obra de criação. Essa é a história do céu e da terra quando foram criados. Olha que interessante. O Senhor, ele abençoa e santifica o 7º dia. O 7º dia é a única realidade inanimada que recebe a bênção de Deus, que recebe como uma santificação divina. E é interessante porque, enquanto nós vimos por 6 vezes, foi tarde, foi manhã, 1º dia, tarde, manhã, 2º dia, até o 6º, o 7º dia não se fala do seu fim, não se fala da sua conclusão. Olha que coisa interessante. Por que não se fala da conclusão? O 7º dia é justamente este dia aberto e transbordante. É por meio deste dia que Deus santifica todo o criado. Mas você fala assim, Elton, nós cristãos, o mais importante não seria para nós o domingo e não o sábado? Sim, e na ressurreição de Cristo também. No Evangelho de João, que nós vamos analisar lá na frente, tenha paciência, nós vamos analisar também este aspecto. Por isso, guarde, vamos dizer assim, como a gente diz, guarde essa informação. Vamos poder retomá-la lá na frente. Então, este dia é um dia aberto, transbordante, abençoado e santificado por Deus. É muito interessante porque a conclusão da criação, e aqui eu quero pegar alguns elementos fundamentais para nós entendermos. A conclusão da criação, ela toca um elemento forte, que é a santificação do 7º dia. Este elemento de santificação, nós poderíamos dizer, mas isso daí não tem nada a ver com a criação. Tem. A criação, ela é finalizada a algo. Ela é finalizada ao culto, ao conhecimento de Deus. A criação, ela nos diz algo de Deus e nos coloca em comunhão com Deus. É isso que o autor quer dizer. Por isso, a criação no capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 4a, indica, ele conclui justamente com este 7º dia. Dia aberto, santificado, dia em que o homem pode fazer a experiência de Deus em Israel. E aí eu queria voltar propositalmente ao versículo 14 para um elemento que às vezes pode fugir um pouco da nossa leitura. Diz assim no capítulo 1. Deus disse que haja luzeiros no céu, no firmamento do céu, para separar o dia e a noite, que eles sirvam de sinal tanto para as festas, quanto para os dias e os anos. Bom, se nós analisarmos bem, aqui o homem ainda não havia sido criado, ele só vai ser criado no versículo 27, nós estamos no versículo 14. O homem ainda não fora criado e Deus fala de separar, que haja luzeiros do céu para separar dia e noite e que sirvam de sinais tanto para as festas, quanto para os dias
e os anos. Para quê? O que são essas festas? Será que são as nights, né, que nós poderíamos falar? Não. As festas aqui, se nós olharmos o termo hebraico, ele vai falar de moed, festas. Mas moed é também reunião, assembleia, da onde vem o termo igreja, eclésia em latim. Ou seja, justamente aquele povo que se reúne para cultuar. Então, na criação, Deus, ele separa o dia e a noite para marcar os dias e os anos para servir de sinal para o culto. Quando diz aqui festa, é esta assembleia, este encontro para cultuar a Deus. Eis aqui porque que eu retomo agora esse tema, quando a gente fala do sétimo dia. Ou seja, se lembre que eu falei para vocês que o capítulo 1 do livro do Gênesis, até 2, versículo 4, esta primeira narração, ela é de caráter, ela é de uma tradição sacerdotal, que coloca a sua ênfase e o seu ponto de apoio no culto a Deus. Por isso, a criação do homem não é simplesmente Deus mostrando o seu poder. Olha do que eu sou capaz. Não. Deus está separando, porque vai ser próprio da tradição sacerdotal separar o sagrado do profano. Falamos isso no livro do Levítico, ao falar do Levítico. Mas também tudo isso tem uma função, o encontro do homem com Deus. Ou seja, quando a Sagrada Escritura narra a criação, ela tem de mira, ela tem por objetivo justamente narrar este encontro santo entre o homem e seu Criador. O seu Criador cria para que o homem possa encontrá-lo, possa entrar no seu repouso. Um tema que vai ser retomado durante a Sagrada Escritura, vai ser retomado no Salmo, vai ser retomado no livro aos Hebreus. Entrar no repouso divino, entrar na santificação divina. Esse é o objetivo da criação, justamente fazer o homem penetrar na vida divina. E uma outra coisa importante que eu quero indicar aqui ainda, se nós olharmos no livro do Êxodo, estou falando disso porque nós já falamos na aula passada de cada um dos livros, de maneira sumária, mas se fala da construção da tenda do encontro. A tenda do encontro é aquele lugar onde Deus vem habitar, ou seja, a habitação divina. E aqui se fala no versículo 14 do capítulo 1 de festas, como eu falei para vocês, que é Moed. Se nós olharmos como se diz em hebraico, tenda do encontro, é Ohel Moed, tenda do encontro. Ou seja, a separação do dia e da noite, o sinal dos dias e dos anos, a santificação do sábado, do tempo. Olha que coisa interessante. Na criação, Deus santifica o tempo. O tempo se torna lugar de encontro com Deus. E a tenda do encontro não é mais a santificação somente do tempo. A tenda do encontro é a santificação de um lugar. No Êxodo, Deus santifica um lugar para habitar. Tempo e espaço são santificados para que haja um lugar de encontro. Por isso, as nossas igrejas, as nossas catedrais, os nossos santuários são importantes. É verdade que você pode encontrar Deus em, entre aspas, qualquer lugar, porque não é bem em qualquer lugar que se encontra Deus. Mas há lugares privilegiados, lugares onde Deus escolhe derramar particularmente a sua bênção. Mais um elemento que é importante para nós linkarmos Gênesis e Êxodo, que eu acho que vale muito a pena, é ver algumas passagens que eu vou simplesmente ler para te fazer compreender o quanto há uma unidade entre as temáticas dos livros da Sagrada Escritura. Capítulo 1 do livro do Gênesis, versículo 31. E Deus contemplou tudo o que tinha feito e viu que era muito bom. Foi aquilo que nós já falamos. Tov meod, muito bom. No capítulo 39 do Êxodo, ou seja, já na conclusão, versículo 43, Moisés viu toda a obra e eis que tinha feito como o Senhor havia ordenado. Deus contempla a sua obra da criação, capítulo 1, 31 do livro do Gênesis. Moisés vê toda a obra, capítulo 39, versículo 43, que Deus havia ordenado. Qual obra Deus havia ordenado? Nós já sabemos. A tenda do encontro.
Moisés então vê toda a obra que tinha feito, ou seja, contempla também com admiração toda a obra. Agora nós vamos capítulo 2, versículo 2 do Gênesis. Deus terminou a obra, ou seja, a obra da criação. Capítulo 40, 33 do Êxodo, Moisés terminou a obra. Capítulo 2, versículo 3 do Gênesis, e Deus abençoou o sétimo dia, abençoou o tempo. Capítulo 39, versículo 43 do Êxodo, e Moisés os abençoou. Moisés abençoou o povo, justamente por causa da construção da obra. É o mesmo versículo 39 e 43, quando fala que ele contempla a obra que Deus havia ordenado. Ou seja, existe uma relação entre a ação de Deus e a ação do seu enviado, do grande profeta Moisés. Existe uma relação justamente enquanto também teologicamente nós vemos que Deus santifica o tempo, Deus santifica por meio de Moisés, por meio da obra de Moisés, um lugar no qual possa habitar e estar em contato com o seu povo. Por isso, a criação não tem por objetivo e por meta simplesmente mostrar a grandeza divina, como se Deus quisesse como se diz aqui no Ceará, se amostrar. Mostrar sua grandeza, mostrar aquilo que ele pode. Não, Deus não tem essa finalidade. A finalidade da criação é demonstrar a sua grandeza e convidar o homem a participar desta grandeza, a participar desta santificação. Por isso, assim, nós compreendemos melhor qual é o significado do capítulo 1, capítulo 2, até o versículo 4a, dentro do primeiro relato da criação. Na próxima aula, vamos ver agora o segundo relato, a criação, melhor entrando na criação do homem e da mulher. Então, eu te convido para a próxima aula, para a nossa terceira aula que teremos. Um grande abraço.